Os destaques desta edição. Justiça Federal suspende distribuição de 74 mil doses da vacina de Oxford em Manaus. Amazonas registra 3.525 novos casos de Covid e confirma mais 192 mortes. Elite restringe circulação de veículos pesados na BR-319. Governo impede entrada de estrangeiros no país por terra e água. Petrobras eleva diesel pela primeira vez em quase um mês. Gasolina avança 5% a partir de hoje. Biden assina decretos para combater o racismo nos Estados Unidos. Primeiro contato entre Biden e Putin tem impacto nuclear como tema principal. Após assalto, bandido é espancado até a morte. É o Jornal da Manhã, 72 anos no ar, que começa agora. 5h46 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvarez. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumã e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio PDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Atobá. 5h47. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Choveu mais que os 30 milímetros previstos para ontem. O Clima Tempo diz que hoje pode chover mais 25 milímetros com probabilidade de 90%. A temperatura que é de 24 graus terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 27 de janeiro. Chegamos aos 27 dias do ano. Faltam 338 para terminar 2021. Dia de Santa Ângela de Mérici. Comemoramos o Dia do Orador e o Dia Internacional da Recordação do Holocausto. Esta é a edição 85.059 do Jornal da Manhã. Mais 7 centímetros subiu o Rio Negro. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 2 centímetros. Já havia subido 7 metros e 42 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Agiricaba, que é o aeroporto militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 2013, 242 pessoas morrem no incêndio de uma boate, a Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 5h48. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou no Plano Itamar Jardina. Na manhã de ontem, a Secretaria de Segurança Pública reforçou a fiscalização na Operação Pela Vida. A ação ocorreu em diferentes zonas da capital amazonense e apreendeu 24 veículos. O secretário de Segurança, Coronel Luismar Bonatis, pediu à população que saia de casa somente em casos de real necessidade. Segundo o secretário, só podem sair aquelas pessoas que precisam ir ao hospital, farmácias ou ao supermercado. O que foi visto na Avenida das Torres é uma falta de respeito com a comunidade. Muitas pessoas saindo de suas casas sem necessidade. O núcleo especializado em operações de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, apreendeu 9 carros e 15 motocicletas. Os veículos foram recolhidos ao parqueamento do órgão por infração de trânsito e descumprimento do decreto. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você Itamar Jardina e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, as pessoas não respeitam a restrição, muita gente na rua, não é? Muita gente na rua sim, Paulo Guerra, né? Mas a fiscalização, Paulo, já está forte, já está firme na cidade. Nesse momento, Paulo, algumas bases dessa Operação Pela Vida já estão sendo montadas na cidade. Não vamos aqui dar o spoiler de onde está acontecendo, né, Paulo? Mas várias barreiras da fiscalização aí pela vida, Paulo, já está acontecendo, estão sendo montadas nesse momento. Mas como você bem colocou, Paulo, a Avenida das Torres
e outras das principais avenidas da cidade também, com muita gente desobedecendo. Cheguei a ver também, Paulo, dentro dos bairros da cidade, a polícia passa orientando, fiscalizando, e logo depois aquela porta lá, o pessoal coloca pela metade, achando que pode ficar meia porta. Não pode, tem que fechar tudo, não, Paulo? Na grande circular, ontem, muita gente na rua, né, Peregrini? Muita gente, Paulo, e nós tivemos uma manifestação ontem, né, lá na avenida, na rotatória do produtor, onde as pessoas se aglomeravam, onde as pessoas estavam ali fazendo uma manifestação, colocando as vidas delas em risco e as dos outros também. Sem falar na desorganização no trânsito, no congestionamento que causou aquela manifestação lá, sabe, Paulo? Numa atitude irresponsável, num momento como esse, não cabe uma manifestação daquela com muita gente na rua. Foi realmente um ato triste, né, da gente ver os feirantes ali se manifestando, querendo mais tempo para trabalho. A gente não põe aí no mérito que tem as coisas para vender, que tem que ganhar o dinheiro deles. Tudo bem, ninguém entra nisso aí, mas o risco que eles colocaram ali para a vida deles e a dos outros foi realmente uma coisa triste de se ver. Peregrini, o transporte coletivo também sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo. Porém, ontem nós tivemos o desprazer de ver ainda muitos coletivos completamente lotados. Ontem vi um ônibus da linha 652, que não cabia mais ninguém, Paulo, completamente lotado. Isso vem acontecendo também dentro dos terminais, né? Os ônibus já saem do terminal completamente lotados. Frota, né, entre aspas, 100%, porém, os ônibus continuam lotados. Não há nenhum tipo de fiscalização dentro dos terminais para coibir esse tipo de situação. Paulo, ônibus onde as pessoas brigam por uma vaga, gente caindo com o ônibus com a porta, com as pessoas ali na escada, na porta, se aglomerando, se arriscando. Isso continua acontecendo, sim. Nós estivemos na rua aí, né, Paulo, e acompanhamos toda essa situação. Pois é, Peregrini, e lamentavelmente tudo isso acontece diante do olhar das autoridades. Então estão falando que anunciaram que haveria uma fiscalização nos terminais. Pois é, Paulo, infelizmente, pelo menos no começo da manhã, quando nós estamos acompanhando sempre, né, Paulo, isso não vem acontecendo, não. O horário de pico dá-se também pelo menos até às 9 horas da manhã, e a situação realmente é muito complicada. Agora, Paulo, nesse momento, no Terminal 5, nós temos aí enormes filas à espera do ônibus da linha 678, esse ônibus, ele atravessa a cidade, ele sai daqui do Terminal 5, né, daqui das proximidades do Terminal 5, indo até a Ponta Negra. Então, ele atravessa a cidade da zona leste ao extremo oeste da cidade. Paulo, o ônibus sai completamente lotado. São muita gente que trabalha naquela área, e o ônibus da linha 600 também sai cheio, né, nos terminais da cidade. Então, o 600 passa no 4 e também no Terminal 5. Peregrini, muita movimentação nos prontos-socorros durante esta noite que passou e madrugada? Por violência, Paulo, até que não, né? Nós tivemos aí alguns eventos assim, de violência, inclusive uma pessoa que morreu em pronto-socorro, mas a movimentação, Paulo, foi colocada naquelas que nós já estamos acostumados a ver. Não sumiu, não subiu. Todos estão aí com ocorrência de violência, sim. Teve ocorrência de facada no pronto-socorro Platão Araújo. A mulher deu entrada em estado grave. O homem também que deu entrada vítima de arma de fogo. E no pronto-socorro 28 também não corre risco de morte mais, depois de ser muito bem atendido. E nos últimos, uma ocorrência por agressão física. O homem que estava roubando, ele apanhou tanto que acabou vindo a óbito, acabou morrendo nas dependências do pronto-socorro João Lúcio. O corpo ainda não foi para o IML, Peregrini? Não, Paulo, ainda não. O corpo será removido daqui a pouco, nos próximos minutos, e daí sim vamos ver se tem alguma identificação. Eu também, se apareça alguma pessoa, se alguém deixou algum contato na portaria, no momento em que ele for atendido no pronto-socorro João Lúcio. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Daqui a pouco voltaremos sim, Paulo, dentro dessa edição do nosso noticiário policial, desejando aí um bom dia para todo mundo aí da linha de frente, do pronto-socorro João Lúcio, 28 de agosto, Delfim Aziz, enfim, em todas as unidades de saúde da cidade. Um bom dia aí aos nossos
profissionais de saúde. É contigo, Paulo Guerra. 5h55 em Manaus. Uma portaria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT, publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, determina uma série de restrições na circulação de veículos de cargas e de passageiros na BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A estrada é conhecida pelas péssimas condições, apesar da alardeada recuperação. O objetivo é manter a circulação segura entre os municípios situados à margem da rodovia, especialmente no trecho entre Careiro da Várzea, à altura do quilômetro 13, e o entroncamento com a BR-230, no sentido Humaitá, na altura do quilômetro 679. Em casos especiais, desde que justificado e autorizado pelo DENIT, o veículo poderá trafegar com um peso superior ao determinado. A rodovia possui trechos danificados e não tem pavimentação em quase toda a sua extensão, o que provoca atoleiro gigante no período chuvoso. A Justiça do Amazonas derrubou o veto do governo que proibiu por decreto o funcionamento de cartórios e atividades não essenciais, além de restringir a circulação de pessoas. As medidas restritivas do governo têm o objetivo de frear a contaminação por coronavírus no estado. E, de acordo com o decreto, somente registro de nascimento e óbito poderiam ser realizados até o dia 31. Porém, com a decisão do juiz Manuel de Lima, todos os serviços prestados por cartório de notas e registros podem voltar a ser realizados durante o período restritivo. O Hospital de Iranduba ganha usina de oxigênio. O Hospital Hilda Freire Dona Cabocla recebeu na noite de ontem uma mini usina de oxigênio com capacidade para produzir 30 metros cúbicos do gás medicinal por hora. A doação veio da roteirista e produtora Estela Renner por meio da organização da sociedade civil União Brasil. Estela Renner trabalhou na minissérie Aruanas da Rede Globo e esteve em Iranduba por ocasião das gravações. O prefeito Augusto Ferraz destacou a importância do equipamento e disse que a falta de oxigênio no hospital já é um problema resolvido. Quero agradecer à ONG Brasil, a Estela, que nos deu a oportunidade de nos doar essa mini usina que enche 30 metros cúbicos por hora, e isso vai dar um upgrade e uma melhoria para que a gente leve ao paciente um oxigênio puro e tranquilo. Eu sinto que já está amenizando bastante a nossa aflição, que nós estamos trabalhando incansavelmente. Augusto Ferraz agradeceu ao governo do estado, à Igreja Católica e a todos os demais parceiros que têm auxiliado a Prefeitura de Iranduba no enfrentamento à Covid-19. Segundo o diretor interino Marden Barros, o Hospital de Iranduba tem outras 14 mini-usinas de oxigênio de menor porte e devem chegar outras 5 nas próximas horas. Graças a Deus, a situação do oxigênio já foi restabelecida. O governo do estado tem nos atendido dia e noite e pela madrugada, né? Não tem deixado mais faltar oxigênio na unidade hospitalar. Nesse momento nós estamos com 52 internações. Estamos atendendo acima da nossa capacidade, mas o andamento está tranquilo, está sob controle. A nossa equipe está cansada, mas tem feito de tudo para dar um bom suporte a todos que estão nos buscando e a todos que estão internados em nossa unidade hospitalar. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h59. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga do Lago do Libão. Beruri, Josivã em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tunhué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. 6 horas em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade, a temperatura é de 24,5 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos. O amor do Amazonas está no ar. De Cultura FM. Em
busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. As investigações sobre denúncias de desvio de vacinas contra a Covid em Manaus pelo Ministério Público estão avançando. O caso está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, órgão de inteligência do Ministério Público. E essa apuração que tem evoluído de maneira rápida pelo aparecimento cada vez mais de indícios de prática do fura-fila, inclusive com a responsabilidade de autoridades públicas, as quais não poderão se livrar de penalidades das mais variadas. É como avalia o promotor de justiça Armando Gurgel Maia, um dos responsáveis pela investigação. O Ministério Público está apurando esses casos com todos os recursos possíveis que nós temos à disposição, checando informações a partir de bancos de dados públicos, fontes abertas e fechadas, para que a gente possa ter uma avaliação de se as pessoas que estão sendo apontadas como fura-fila, que estejam burlando a fila de prioridades, estão realmente dentro dessas condições ou não. Há toda a possibilidade, através de bancos de dados públicos, nós avaliarmos isso. Então, é um trabalho um pouco demorado, até pela quantidade de pessoas que estão sendo denunciadas praticando esse tipo de conduta. E nós temos que também avaliar não só se elas cometeram esse tipo de conduta, mas de que forma isso foi conseguido, na medida em que a custódia e a administração dessas vacinas é por parte dos servidores públicos. Então, nós temos que avaliar o envolvimento, inclusive, de autoridades no desvio dessas vacinas. Tendo em vista que isso aí é importante que seja repercutido para a sociedade e assim seja percebido nas coisas, que é óbvio que a administração dessas vacinas, é óbvio que o destino dessas vacinas é uma questão que está na primeira ordem do dia, na pauta de todos nós. Nossas vidas dependem dessas vacinas, da imunização e de outros procedimentos que vão nos livrar dessa pandemia. Então, é também de uma cristalina percepção que qualquer administrador público que esteja na condição, qualquer autoridade, qualquer servidor público que esteja na condição de tomar providência a respeito de uma planificação e da administração dessas vacinas, sabe que tem que fazer isso. Salvo algum problema de saúde sério, mental, que não possa perceber isso. Então, é óbvio que planejamento e execução, todo mundo sabe que deveria acontecer com transparência. Então, a não realização disso não pode ser admitido como um descuido. Não pode ser visto como um descuido. É uma atuação que, com certeza, parte de uma atitude dolosa, só pode ser dolosa. E se sabe que as consequências disso é a impossibilidade de se saber o que realmente vem sendo feito com essas vacinas, o acobertamento do destino dessas vacinas. E a quem isso interessa? A quem eventualmente possa estar querendo desviar essas vacinas. É um raciocínio que tem que ser também investigado, uma possibilidade, uma das hipóteses de investigação. 6h07 em Manaus. O Jornal da Manhã traz informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zeguedegui. Muito bem, Paulo Guerra. Neste momento de tanta aflição, a Igreja Católica entra na luta e faz doação de cilindros de oxigênio para o Hospital de Manacapuru. Foram entregues na manhã de ontem ao Hospital de Campanha de Manacapuru 15 cilindros de oxigênio pelas mãos do diácono Francisco da Arquidiocese de Manaus, em nome dos bispos do Regional Norte 1 da CNBB. Os 15 cilindros vieram de um montante de 101 cilindros de oxigênio que foram recebidos pela equipe de coordenação da campanha de solidariedade com o Amazonas e Roraima. O Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, está sendo uma das instituições que está coordenando um trabalho de captação de recursos em todo o Brasil. As notícias dos óbitos é de mais 4 vítimas de ontem até hoje. Contudo, a boa notícia é que na manhã de ontem 15 altas médicas do Hospital de Campanha foram anunciadas. Significa que 15 pessoas voltaram para as suas casas curadas da Covid-19. E por falar em cilindros, uma caminhonete que transportava cilindros de oxigênio para o Hospital de Manacapuru capotou na tarde de ontem nas mediações do quilômetro 60 da M070. Apesar dos danos materiais no veículo, não houve vítimas fatais, somente com ferimentos leves. Os cilindros foram recuperados e entregues no hospital.
chovia muito no momento do acidente. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:08. Para reforçar a assistência nas unidades básicas de saúde, as UBSs e Manaus, o Ministério da Saúde está disponibilizando 108 profissionais médicos para a capital amazonense. Ao todo, 137 candidatos passaram pela etapa de processamento e 108 foram alocados de acordo com critérios estabelecidos no edital. Com as contratações, mais de 22 milhões de reais serão transferidos para a promoção da saúde primária local. A ampliação das vagas vai reforçar o enfrentamento contra a Covid na capital, na atenção primária à saúde, onde o atendimento de casos leves de síndrome gripal e Covid-19 também podem ser feitos. O governador Wilson Lima acompanhou nesta terça-feira, juntamente com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a abertura do Hospital Newton Lins, mais uma unidade de referência para pacientes com Covid-19. Inicialmente, o hospital atenderá 30 pacientes transferidos de outras unidades por meio do sistema de regulação. O governador disse que um dos grandes problemas era a questão do oxigênio e nesta segunda-feira, dia 25, aconteceu o abastecimento, o que dá uma tranquilidade de funcionamento dessa unidade hospitalar. Hoje nós estamos dando início às atividades do Hospital Newton Lins. Nós já começamos a receber os primeiros pacientes e ao longo do dia de hoje os pacientes estarão sendo removidos para essa unidade, que nos vai ajudar muito a desafogar a nossa rede. Um dos grandes problemas que a gente tinha aqui, como vocês bem sabem, era a questão do oxigênio. Ontem aconteceu esse abastecimento, o que nos dá uma tranquilidade de funcionamento dessa unidade hospitalar. O Hospital Newton Lins, referência para a Covid-19, tem 80 leitos clínicos e 22 leitos de unidade de terapia intensiva UTI. O atendimento será ampliado à medida que for equacionada a oferta de oxigênio de forma sustentável. O ministro Eduardo Pazuello anunciou que com o projeto apresentado será desdobrado a parte de oxigênio sustentável e com isso abrir mais 50 leitos clínicos. Nós fechamos lá dentro agora esse projeto, esse desenho com a administração do Newton Lins, que está nos apresentando já o projeto pronto e a estrutura praticamente montada, com banheiros, enfermarias, e nós vamos desdobrar ali a parte de oxigênio sustentável. E com isso, abrir mais 50 leitos clínicos. Chegando então, aqui no Newton Lins, a 152 leitos. O ministro da Saúde detalhou o apoio que o governo federal tem dado para ampliar a segurança no abastecimento de oxigênio na rede hospitalar. Estamos trabalhando também em revisar toda a rede de gases dos hospitais para reduzir as perdas. São redes antigas e precisam ser trabalhadas para redução de perda. E estamos trabalhando também com concentradores de oxigênio individuais, esses que ficam ao lado de cada leito. Nesse aspecto, eu coloco aqui que nós estamos vendo de uma maneira muito clara como deve ser, a partir de já e no futuro, a nossa situação hospitalar na Amazônia. Nós precisamos trabalhar com usinas geradoras de oxigênio individualizadas nos hospitais, concentradores de oxigênio e deixar o oxigênio de grande porte, esse comprado da White Martins normalmente no Brasil, como backup. 6:12. O deputado Sinésio Campos do PT apresentou proposta para que seja encaminhado o expediente ao Ministério da Saúde, solicitando a inclusão na lista de prioridade da vacinação contra a Covid-19, os coveiros, atendentes, motoristas, auxiliares funerários e demais trabalhadores do setor, considerados profissionais essenciais ao controle da doença. A proposta foi protocolizada na Assembleia Legislativa na manhã de ontem. O deputado justifica a indicação com base na lei número 14.023, de 8 de julho de 2020, em seu artigo 3º, diz que durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão imediatamente medidas para preservar a vida
a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Os deputados da Assembleia Legislativa votaram na tarde de ontem pela extinção do recesso parlamentar da Casa, que iria até o dia 1º de fevereiro. A decisão unânime dos deputados presentes à sessão extraordinária atendeu requerimentos apresentados pelos deputados Wilker Barreto do Podemos e Sinésio Campos do PT. Defendendo a legalidade da votação, o presidente da Casa, deputado José Neto do Patriota, lembrou que a Assembleia teve a mesma postura em junho de 2020, quando decidiu pela suspensão do recesso no meio de ano. Ele destacou que o ato não inviabilizou juridicamente nenhuma das decisões tomadas no período e que o mesmo não ocorrerá no atual momento político e social do Estado, que sofre com uma segunda onda ainda mais forte da Covid-19. De acordo com o presidente da Assembleia, Josué Neto, as sessões ordinárias acontecerão de forma totalmente virtual para a proteção dos parlamentares e funcionários do Poder Legislativo já a partir de hoje. A Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta terça-feira, em convocação extraordinária, o projeto de lei que cria o Auxílio Manauara, no valor de R$200, que será pago a 40 mil famílias em Manaus que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, além de trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. A sessão foi virtual. A titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Jane Mara, disse que terão direito ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único e trabalhadores informais que se encontram em situação de pobreza extrema, com renda per capita de até R$178. Quanto à inscrição, Jane explica que será feita por meio de um aplicativo que está em desenvolvimento pela Prefeitura e que será disponibilizado assim que for concluído para o início das solicitações. A primeira parcela será paga na segunda quinzena de fevereiro, disse o prefeito Davi Almeida. Mais 16 pacientes com Covid-19 foram transferidos nesta terça-feira para Maceió, em Alagoas. Até o momento, um total de 302 pacientes foram enviados para tratamento em outros estados, informou o governo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça-feira em Manaus a alta de casos no estado registrada no começo do ano por uma situação completamente desconhecida para todo mundo. Pazuello também disse que o governo deve remover 1.500 pacientes com Covid-19 do Amazonas para outros estados para receber tratamento médico. O número é 6 vezes maior que o objetivo inicial, que era transferir 235 pessoas. 6h15 em Manaus. O Amazonas registrou 3.525 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira e chegou ao total de 254.460 infectados desde o começo da pandemia. Mais 192 mortes pela doença foram confirmadas, sendo 51 ocorridas nas últimas 24 horas e 141 que tiveram diagnóstico confirmado na terça-feira. O total de vidas perdidas por conta da Covid chegou a 7.424. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. A Prefeitura de Manaus informou que registrou 169 sepultamentos no cemitério da capital nesta terça-feira. Entre as causas da morte, 86 foram declaradas como coronavírus Covid-19 e um caso suspeito. A Procuradoria-Geral do Estado enviou ofício à Fundação de Vigilância em Saúde para que retome a entrega de doses da vacina AstraZeneca aos municípios do interior do estado. A recomendação foi feita após novo despacho da primeira Vara Federal Civil da Justiça Federal, emitido no início da noite de ontem, em que deixa claro que a distribuição da vacina para os municípios do interior do Amazonas deve continuar sendo realizada. A Justiça Federal do Amazonas suspendeu ontem a distribuição de todas as doses da vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca em Manaus. A capital do estado deveria receber 74.134 doses, informou a prefeitura. A decisão da juíza federal Jaísa Prache afirma que a prefeitura de Manaus precisa, em especial, garantir a total transparência na programação e critérios para a vacinação contra a Covid. A decisão da juíza Prache atende a uma ação civil pública dos Ministérios Públicos do Estado, Federal, do Trabalho e especial junto ao Tribunal de Contas do Estado e Defensorias Públicas da União e do Estado contra o município de Manaus. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que a equipe de tecnologia da Secretaria Municipal de Saúde está fazendo as correções das falhas encontradas na lista de vacinados contra a Covid. Segundo a nota, os erros encontrados referem-se a equívoco de digitação dos dados
no sistema de informação a partir das planilhas físicas de vacinados nos primeiros dias da campanha. Agora 6h18 em Manaus. A seguir, após assalto, o bandido é espancado até a morte. Os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h21 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Já vamos dizendo que a noite madrugada foi das mais tranquilas na cidade, graças ao grande trabalho da Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar nas ruas. E com isso, Paulo Guerra e ouvintes também, queda na criminalidade. Várias barreiras da operação pela vida já está em curso nesse momento, Paulo. Muitas sendo montadas nesse momento, outras já em operação, logo no começo da manhã. E no dia de ontem, durante a fiscalização da Operação Pela Vida, 24 veículos foram apreendidos em diferentes zonas da capital, nas operações, nas blitz que vem acontecendo. E o pessoal tem que ficar consciente que só podem sair de casas pessoas que precisem ir ao hospital, farmácia ou supermercado, e ainda assim não pode ir com o carro lotado, só uma pessoa por família. E fora isso, a blitz, o núcleo especializado de trânsito, NEOT, estão aí nas ruas recolhendo carros e motocicletas daqueles que estão aí passeando indisciplinadamente pela cidade. As operações, repito, já estão em curso nesse momento. Ao comando, pessoalmente ele está comandando as operações, o secretário de Segurança, o Coronel Bonatti. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais de polícia. Um jovem de 19 anos, um bandido, foi preso na tarde de ontem, Paulo Guerra, lá no ramal do Brasileirinho. Ele estava armado com um revólver, uma arma caseira lá, Paulo Guerra, estava pronto para matar, estava pronto para cometer assalto. Daí chegaram os policiais da Força Tática que estavam em patrulhamento lá na área e foram informados que esse criminoso estava ameaçando todo mundo com essa arma. A Força Tática chegou junto e tirou o bandido de circulação, ou seja, o mandou para a cadeia. Se você quiser fazer contato com a Força Tática, anote o número. Através desse número que eu vou passar, você pode fazer um contato direto com a Força Tática, que você faz a denúncia, não precisa se identificar. A Força Tática vai no seu bairro, você sabe se tem alguém lá com arma, tem boca de fumo, você denuncia. 99428 4400 99428 4400 é o linha direta da Força Tática da Polícia Militar. Pronto Socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de violência, vítima de agressão física no Pronto Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. A movimentação no que diz respeito à violência também foi considerada tranquila. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um ladrão que estava agindo, ele estava roubando, levou-lhe uma pisa e deu entrada no Pronto Socorro João Lúcio. Ele deu entrada vítima de murros, chutes, socos, pontapés, mas pegou uma pisa grande. Toma, ladrão desgraçado. Foi atendido no João Lúcio. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu lá no Pronto Socorro João Lúcio, o passarinho da morte. Passarinho macho, o passarinho cantou pra morte
morte de um bandido. O bandido foi roubar, o bandido estava agindo, ladrão da pior espécie, ameaçando suas vítimas, acabou sendo desarmado e levou-lhe uma pisa, apanhou, ficou meio grogue, chegou no pronto-socorro João Lúcio, o passarinho da morte cantou para ele. O corpo desse bandido, Paulo Guerra, e o 20 do Jornal da Manhã, continua no necrotério do pronto-socorro João Lúcio, aguardando a viatura do Instituto Médico Legal para que possa removê-lo à sede daquele instituto. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 37 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada em Manaus. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte toca, Zé, toca, Zé, toca de novo. O passarinho, quando morre o bandido, o passarinho fica animado. Toca, Zé, mais uma do passarinho. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6 horas e 27 minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Agora 6 horas 28 minutos em Manaus. Esportes. A Conmebol levou a taça da Libertadores da América para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. No sábado, às 17 horas, Palmeiras e Santos decidem quem leva o caneco para casa em partida a ser realizada no Maracanã. A Conmebol vai fazer uma cerimônia antes da partida com Evair, ídolo do Palmeiras, e Pepe, o canhão da Vila. Os dois jogadores carregarão o troféu até o gramado antes da partida ser disputada no maior do mundo. Vitória bate o Botafogo de São Paulo por 1-0, garante permanência na Série B e rebaixa o Figueirense. E o Paraná está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O tricolor desperdiçou boas chances de abrir o placar e acabou perdendo para o Lanterna e já rebaixado o Oeste por 1-0 com um gol nos minutos finais na noite de ontem na Arena Barueri. Agora uma rodada do fim da Série B não tem mais chance de escapar da degola, independentemente de qualquer combinação de resultado. Palmeiras e Vasco da Gama empataram em 1-1 ontem à noite no Allianz Parque em partida adiada e válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando com o time reserva, o time paulista abriu o placar com Breno Lopes no primeiro tempo, mas viu a equipe carioca encontrar a igualdade com um bonito gol de falta de Benítez minutos depois. O resultado impediu o Verdão de colar no G4, mas ajudou o time de São Januário a abrir momentaneamente 4 pontos da zona de rebaixamento. Com o começo avassalador, o Atlético Mineiro venceu os reservas do Santos por 2-0 na noite de ontem no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Savarino aos 2 e aos 18 minutos do primeiro tempo. Placar dos jogos de ontem: CSA 2, Motoclube 0. Itabaiana 2, Santa Cruz também 2. Jogos de hoje pela Copa Verde. Às 16 horas tem Remo e Gama do Distrito Federal. 18 horas e o Branco do Acre, Independente do Pará. 6 horas e 31 minutos. A seguir, governo impede a entrada de estrangeiros no país por terra e água. Petrobras eleva diesel pela primeira vez em quase um mês. Gasolina avança 5% a partir de hoje. Biden assina decretos para combater o racismo nos Estados Unidos. Primeiro contato entre Biden e Putin tem pacto nuclear como tema principal. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas 33 minutos. Últimas notícias. Bovespa fecha em queda de 0,78%, pressionada por ações de bancos. Nesta terça-feira, o principal índice da Bolsa caiu 0,78% a 116.464 pontos. O dólar fechou em forte queda, recuando 3,39%.
e terminou o dia cotado a R$ 5,32. Auxílio emergencial. Caixa encerra calendário regular do benefício desta quarta. Serão liberados nesta quarta-feira os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício para aniversariantes em dezembro. Outros 196 mil aprovados ainda vão receber parcelas na quinta-feira. E atenção, a Petrobras eleva o preço médio do diesel nas refinarias em 4,4% na primeira alta do combustível fóssil em quase um mês, enquanto a gasolina terá avanço hoje de 5%. A decisão desta terça-feira acontece após alta nas cotações internacionais do petróleo nas últimas semanas. Com o reajuste, o diesel passará a ser vendido às distribuidoras de combustíveis pela petroleira pelo preço médio de R$ 2,12 por litro e a gasolina de 2,8 por litro. O diesel não sofreu um reajuste desde 29 de dezembro, quando foi elevado em 4%, apesar dos avanços do petróleo no mercado externo. Nesse período, o petróleo Brent, referência internacional, acumulou alta de mais de 9%. Já a gasolina havia sofrido um aumento anterior de quase 8% em 19 de janeiro. Novos preços já estão valendo. IPCA 15. Prévia da inflação oficial fica em 0,78% em janeiro, aponta o IBGE. Este foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016. Índice desacelerou na passagem de dezembro para janeiro, pressionado pela energia elétrica, que teve bandeira tarifária reduzida, mas alimentos seguem pressionando a inflação em todo o país. FMI vê nova melhora em projeções para o PIB global. Brasil deve ter encolhido 4,5% em 2020. Para este ano e o próximo, o fundo projeta altas de 5,5% e 4,2% na economia global e de 3,5% a 2,6% no Brasil. Hoje o MEC, o Ministério da Educação, divulga o gabarito das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio impresso. As provas ocorreram nos dias 17 e 24 de janeiro. O governo Jair Bolsonaro cortou 68,9% da cota de importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica. A medida afeta principalmente as ações desenvolvidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz no combate à pandemia da Covid-19. Em 2020, o valor foi de 300 milhões de dólares, 1,6 bilhão em valores de hoje. Para 2021, serão apenas 93,29 milhões de dólares, o que equivale a 499,6 milhões. A cota de importação é um valor total de produtos comprados de outros países destinados à pesquisa científica que ficam livres de impostos de importação. Duas leis de 1990 garantem o benefício fiscal. A definição sobre a cota ocorre todo ano e fica a cargo do Ministério da Economia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira viu um contingente superior à população de Portugal deixar o mercado de trabalho no setor privado. Entre os meses de setembro de 2019 e de 2020, 11,5 milhões de brasileiros saíram da população ocupada no setor privado, número recorde, segundo o levantamento realizado pela consultoria e-Dados, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílio a penagem trimestral. Na contramão, nesse mesmo período, o setor público criou 145,4 mil postos de trabalho. No total, o Brasil tinha 70,6 milhões de trabalhadores que atuavam no setor privado em setembro do ano passado, número que inclui formais, informais, empregadores, conta própria, entre outros. Já no setor público eram 11,8 milhões. 6h38 em Manaus. O Ministério da Economia registrou no ano passado a primeira redução desde pelo menos 2012 no número de devedores inscritos na dívida ativa da União. Ao final de 2019, segundo dados do Ministério, a lista contava com 4,958 milhões de pessoas e empresas que deviam à União impostos e tributos. No final do ano passado, eram 4,665 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Economia, a redução do número de devedores é resultado de ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de reconhecimento espontâneo de dívidas prescritas, ou seja, que não podem mais ser cobradas por vencimento de prazo, e consequentemente de retirada dos nomes desses devedores
da lista. Líderes religiosos protocolaram na Câmara pedido de impeachment de Bolsonaro. O documento é assinado por 380 pessoas ligadas a igrejas cristãs, incluindo católicos, anglicanas, luteranas, presbiterianas, batistas e metodistas, além de 17 movimentos cristãos. O racha no Democrata, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, expôs uma crise na candidatura do seu apadrinhado Baleia Rossi, MDB de São Paulo, ao comando da casa. Enquanto isso, seu principal rival, líder do Centrão, Arthur Lira, PP de Alagoas, amplia sua base de apoio após dissidências. Em uma reunião fechada ocorrida ontem, Maia manifestou insatisfação com o presidente nacional do Democrata, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, em um reflexo da dificuldade interna da legenda de se unir em torno de Baleia. Maia chegou a dizer que o Democrata corre o risco de ganhar um apelido dado ao PT no passado, o de Partido da Boquinha. O governo de São Paulo anunciou que a matéria-prima para a fabricação da Coronavac vai chegar nesta quarta-feira, ou na quarta-feira da semana que vem, dia 3 de fevereiro. É o suficiente para quase 9 milhões de doses. Deve acontecer com quase um mês de atraso, mas os insumos que deveriam ter chegado da China no dia 6 de janeiro estão prometidos para o dia 3 de fevereiro. O contrato entre o Instituto Butantan e o Sinovac previa um lote de 11 mil litros. TCU vê como ilegal o uso de dinheiro do SUS para fornecer cloroquina e dá 5 dias para a saúde explicar. A auditoria do TCU aponta que fornecimento pelo Sistema Único de Saúde SUS só poderia ser feito com aprovação da Anvisa ou de autoridades sanitárias internacionais, o que não aconteceu. O Instituto Adolf Lutz confirmou nesta terça-feira as 3 primeiras pessoas do estado de São Paulo contaminadas com a variante amazonense do coronavírus, que tem sido apontada como um dos motivos para a explosão de casos da Covid aqui em Manaus. O que era uma suspeita se confirmou. A variante do Amazonas, batizada de P1, está por trás do maior número de casos hoje no estado. Os pesquisadores que estudam a nova linhagem publicaram os resultados da análise de novas amostras colhidas de pacientes de Manaus. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil sobe pelo 4º dia e chega a 1.058. Total se aproxima de 219 mil óbitos. País contabilizou 8.936.590 casos e 218.918 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. A Presidência da República publicou ontem uma portaria restringindo a entrada de estrangeiros no país por terra e também por água. A restrição vale para todas as nacionalidades, conforme a recomendação da Agência Nacional de Vigilância em Saúde Sanitária, Anvisa. Para a adoção da medida, o governo brasileiro considerou o surgimento de variante do novo coronavírus no Reino Unido e Irlanda do Norte, na África do Sul. A chegada de estrangeiros pelos aeroportos não está proibida, salvo de voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido, pela Irlanda do Norte e pela África do Sul. Para o caso de voos vindos de outros países, devendo ser cumpridos os requisitos migratórios. O estrangeiro que quiser vir de avião para o Brasil deverá apresentar documento provando a realização de teste RT-PCR, realizado em até 72 horas antes do embarque, com resultado negativo ou não reagente. 6:42 em Manaus. 45 senadores do Partido Republicano apoiaram uma iniciativa fracassada para suspender o julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump, em uma demonstração de união do partido que alguns citaram como um sinal claro de que ele não será condenado por incitação de insurreição contra o Capitólio. Uma manifestação contra as reformas agrícolas na Índia se tornou violenta hoje, depois que fazendeiros em protesto romperam as barricadas da polícia para invadir o complexo histórico do Forte Vermelho, lá em Nova Delhi. A pé e em tratores, os manifestantes fizeram parte de uma grande manifestação planejada para o Dia da República da Índia. Muitos se desviaram das rotas acordadas e houve confrontos com a polícia. O Programa Mundial de Alimentos, o PMA, em Moçambique, informou que está coordenando ações com outras agências da ONU e autoridades locais
para chegar mais rapidamente aos afetados pelo ciclone Eloise, que atingiu a região central do país no fim de semana. Pelo menos 250 mil pessoas foram atingidas pelo rastro de destruição que inviabilizou o acesso a 48 estradas e danificou 74 hospitais. E em cada 10 brasileiros defendem, ou 6 em cada 10 brasileiros defendem proteção da floresta como medida contra mudanças do clima, diz pesquisa da Oxford e da ONU. Levantamento feito em 50 países e territórios mostra a porcentagem da população que acredita no aquecimento global e também é favorável a medidas públicas e emergenciais contra ele. 9 ex-ministros do Meio Ambiente pedem a líderes europeus que ajudem a Amazônia devastada por dupla calamidade pública. Carta foi enviada nesta terça-feira para Emmanuel Macron, Angela Merkel e Erna Solberg. O documento descreve crises do meio ambiente e da saúde na região, além de pedir a doação de materiais, equipamentos e medicamentos. A ampliação do prazo do último tratado de desarmamento nuclear em vigor entre Rússia e Estados Unidos, o novo START, foi nesta terça-feira o principal tema da primeira conversa telefônica entre Vladimir Putin e Joe Biden, presidente dos dois países. Após a conversa, o Kremlin anunciou que ambos chegaram a um acordo para estender o tratado nuclear por 5 anos, mas a Casa Branca ainda não confirmou a informação e disse que as negociações ainda estão em andamento para unificar as posições antes que ele expire em 5 de fevereiro. Em comunicado, o Kremlin informou que nos próximos dias todos os procedimentos necessários serão concluídos para garantir a extensão do novo START. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta terça-feira 4 ordens executivas para combater o racismo no país. O racismo estrutural, infelizmente, não pode ser exterminado com uma canetada, mas o reconhecimento dele é o primeiro passo. Ao lado de Kamala Harris, a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, o presidente disse que milhões de americanos e milhões de pessoas ao redor do mundo abriram os olhos para o problema. A pandemia deixou o racismo ainda mais visível no país. Nos Estados Unidos, 1 em cada 10 negros está desempregado. 1 em cada 4 negros não tem comida suficiente. E negros e latinos correm 3 vezes risco maior de morrer de Covid-19. Esta quarta-feira, 27 de janeiro, as Nações Unidas marcam um Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, prestando tributo aos 6 milhões de judeus e outros milhões de pessoas assassinadas pelos nazistas e seus colaboradores. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembra que o dia é marcado sob a sombra da pandemia de Covid-19, que revelou fraturas e injustiça de longa data nas sociedades e contribuiu para o ressurgimento do antissemitismo e da xenofobia. O chefe da ONU conta que o Holocausto foi o culminar de 2 milênios de discriminação, ataques, expulsões e assassinatos periódicos em massa de judeus, que deveria ter posto um fim ao antissemitismo para sempre. Segundo ele, no entanto, isso não aconteceu. Para Guterres, o antissemitismo, infelizmente, continua muito vivo. O secretário-geral afirma que os supremacistas brancos e neonazistas estão ressurgindo, se organizando e recrutando, além de suas fronteiras, intensificando seus esforços para negar, distorcer e reescrever a história, incluindo o Holocausto. Guterres diz ainda que a pandemia lhes deu novas oportunidades para atingir minorias com base na religião, raça, etnia, nacionalidade, orientação sexual, deficiência e estatuto de imigração. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo do Rio de Janeiro. Sem licença federal, governadores buscam laboratórios para negociar compra de vacina. Folha de São Paulo. São Paulo confirma os 3 primeiros casos de Covid com a variante do Amazonas. O estado de São Paulo. TCU vê ilegalidade em distribuição de cloroquina e cobra Eduardo Pazuello. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Líderes religiosos protocolam um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Valor econômico. Guedes diz que o auxílio pode voltar, mas defende travar o resto todo do orçamento. Estado de Minas. Aulas em BH voltam em fevereiro com 2 anos em 1 nas escolas municipais. Jornal do Comércio no Recife. Governo aprova parcela do auxílio emergencial para 196 mil pessoas que tiveram benefícios suspensos. Fortaleza Diário do Nordeste.
Velório é interrompido e corpo é recolhido pela polícia após erro de liberação de cadáver no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Petrobras sobe o preço da gasolina pela segunda vez este ano. Diesel também aumenta. Os jornais de Manaus. O centenário Jornal do Comércio. Indústria espera agora ampliação das restrições. A crítica. Novo benefício será pago a 40 mil famílias. Em tempo. Auxílio Manauara é aprovado na Câmara. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguedente, J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã, às 5 horas e 45 minutos.